Boa noite. Acho que é sempre um prazer estar aqui nessa casa, né? De alguma maneira, tentando levar um pouquinho da palavra de Jesus, um pouquinho da palavra, talvez, né, de ensinamentos que a gente pode realmente traduzir em prática. É isso a nossa intenção sempre. E hoje eu vou falar do medo. Acho que é um tema recorrente e sempre que eu vou buscar algum tema para alguma palestra aqui nessa casa, eu vou fazendo alguns referenciais e procurando o porquê que será que chegou esse tema. Eles vão surgindo. A gente sabe que não é o acaso, e a gente sabe também, de certa maneira, ele precisa estar ali. Então olha só, hoje o viver com medo de viver. Eu pego como referência, né, a Narcisa do Nosso Lar, que ela diz assim, ó: como muita gente, talvez você não imagine a quantidade de vidas humanas aniquiladas apenas pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso quanto qualquer doença. Classificamos o medo como um dos piores inimigos do ser humano, porque se aloja na alma, atacando as forças mais profundas. Ou seja, se o medo ele está aniquilando tantas vidas, por que não trazê-lo à tona e discutirmos? Afinal de contas, é algo que estamos ali lidando cotidianamente com ele. Ou será que não? Quem nunca passou por uma situação onde o medo prevaleceu? Eu vou tocar em alguns assuntos relacionados ao medo patológico, tá? Mas também, como o tema da palestra é medo de viver, o que é esse medo de viver? Afinal de contas, nós temos esse medo de viver. Esse medo de viver está relacionado a quê? O que é deixar de viver? E por que será que esse medo, às vezes, nos bloqueia de tal maneira que nós simplesmente nos paralisamos, nós não vamos para frente e a nossa evolução espiritual, de certa maneira, acaba sendo estacionada unicamente por uma emoção? Então olha só, quem de nós já não sentiu medo? Ou medos? Afinal de contas, não é? Vamos colocar isso no plural. Medo do escuro, dos mortos, de aranhas ou cobras, lugares fechados, de perder, de lutar, de chorar, de perder quem se ama, de empobrecer. Afinal de contas, vivemos numa sociedade capitalista e materialista, né? De não ser amado, de dentista, meu Deus, né? De dentista. Agora é um pouquinho menos, né? Mas antigamente aquele barulhinho do motor, não é? O coração já palpitava antes mesmo de você pensar que tinha que ir no dentista. De sentir dor da violência, de ser vítima de crimes, do vestibular, das provas escolares, de novas oportunidades de trabalho ou emprego. A gente passa por um momento tão duro, né, da nossa economia, que com certeza esse medo ele é recorrente no dia a dia. Quantos estão passando dificuldades relacionadas mesmo a essa questão de emprego, trabalho, o medo de não dar conta da sua casa em termos de sustento mesmo, né? Tudo isso são medos comuns. Isso é nosso, isso está lá na gente, né? Todos nós já experimentamos o medo, ele faz parte de nós, né? Ele faz parte da evolução humana. Se a gente pegar os referenciais, qualquer referencial histórico e antropológico, né, a gente vai se dar conta que ele está lá. Ele fez parte da evolução humana. Afinal de contas, se a gente pega referenciais nos homens da caverna, é óbvio que eles não iam se arriscar, né, de alguma maneira,
para morrer ali. Ou seja, já começa a gente começa a trabalhar um dos medos básicos, que é o de morrer. Então, esse medo, ele vai dar sempre a medida exata do nosso limite. Até que ponto eu posso ir? Até que ponto eu vou em função daquilo que me apavora, daquilo que me paralisa, não é isso? Então, ele vai dar sempre o limite até que ponto nós podemos ir. É claro que isso sempre respeitando muito a nossa individualidade. Aqui tem aqueles que vão no Hopi Hari e se jogam em tudo quanto é brinquedo e vai, né? E tem aqueles que no máximo vão no carrossel, não é isso? Isso que é o legal, isso que é respeitar, isso que é individualidade, isso que é respeitar aquilo que nós somos, cada um é de um jeito. Olha a maravilha das coisas. E de certa maneira, esse mundo moderno, ele quer meio que nos padronizar. Ele quer nos padronizar, ele quer que nós nos tornamos todos iguais, certo? Aí você fica com medo de engordar, né, que acaba engordando, certo? Você fica com medo de perder o emprego, porque afinal de contas todos têm uma situação, né, ali. Ou seja, vocês percebem que cada um que a sociedade, ela nos padroniza, ela quer nos padronizar, né? E isso acaba aumentando ainda mais os nossos medos. Afinal de contas, nós temos que ser iguais, né? E isso deixa de lado aquilo que a gente tem mais belo, que é a nossa individualidade, aquilo que realmente nós somos de fato, né? E que às vezes a gente vai deixando de lado em função do quê? Essa sociedade que prega tanto o igual, né? O que nos impede? É o que nos impede de pular de grande altura, que nos faz olhar a rua ao atravessá-la, ou que nos faz pensar 10 vezes ou mais ao dizer algo pouco elogioso a alguém. Ou seja, esse medo que eu estou falando agora é um medo instintivo. Aquilo que é nosso, aquilo que já está ali, é nosso. Nós precisamos. Uma pessoa que não tem medo, o que ela vai fazer? Ela vai atravessar a rua e ponto, né? Numa situação como essa aqui, tudo bem que aqui deve ser num campo, num parque, alguma coisa de dar foto, mas você andaria numa corda como essa de um prédio a outro? Não é? Quem é que dá conta? Não é ninguém que dá conta. Alguns, né? Alguns casos que vão lá, né? Ou seja, eles se desafiam, mas aquilo está ligado também ao quê? É enfrentar o medo dele. Com certeza. Vocês acham que aquele cara que anda na corda bamba não tem medo daquilo ali? Ou seja, é instinto, está ali. Não tem como ele abrir mão do medo que está ali presente nele. Mas o que faz a diferença numa situação dessa é que ele enfrenta esse medo. Esse medo faz parte, ou seja, ele se conhece de uma tal maneira que ele vai enfrentar o medo dele. Então, percebe que a gente vai começando a falar o seguinte: ele se conhece de tal maneira. Você acabou de falar assim, não, eu não, de jeito nenhum. Ou seja, porque você já começa, está no processo de se conhecer. Eu sei que eu não posso daquele jeito nenhum, não é? Mas medo do que? Basicamente de algo ruim que sobrevenha dessas situações, em última instância, de nosso próprio fim. Ou seja, o medo, esse medo instintivo, né? Ele está ligado realmente ao medo de morrer. Nós vamos falar aqui para frente do medo da morte. Medo de morrer é instintivo, tem como, está ali, é nosso. E medo da morte? Por que será que tememos a morte? Para nós, espíritas, é meio que inconcebível falar que a gente tem medo de morte, sabendo que somos espíritos eternos. Vamos falar um pouquinho disso também, aprofundar um pouquinho isso, né?
Os medos são típicos do ser humano que ainda se encontra em processo de iluminação interior. Então, se nós estamos em processo de iluminação interior, somos imperfeitos, ainda conservamos esses instintos dentro da gente, é claro que a gente tem que lidar de forma natural com esse medo. De forma natural. Se estamos num processo de iluminação interior, né, ele é natural ainda. A gente vai aprendendo a lidar com ele conforme nós vamos progredindo nessa escala espiritual. Eles são muitos e suas causas diversas. Foram em sua maioria estruturados desde o período em que éramos seres primitivos e habitávamos as cavernas. Aquilo que eu disse anterior, ou seja, ele foi se construindo aos poucos dentro da gente e dentro do todo o movimento, como eu disse, antropológico da humanidade, né? O Hamed, né, que é um autor, que é o Francisco, Espírito Santo, né? Isso, Francisco do Espírito Santo, né? Pelo Espírito Hamed, que é um autor que eu gosto muito de ler, né? Ele diz assim, olha, visão do medo. O resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade, pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera do temor que nos envolve. Ancorados pelo receio e pela desconfiança, criamos resistências, obstáculos e tropeços que nos impedem de avançar, dificultando nossa caminhada e progresso inútil. Isso aqui é uma fala espírita dentro de um livro espírita, mas extremamente psicanalítica. Ela é extremamente psicanalítica. Por quê? Porque ela vai mostrar, ela tem bastante referência, principalmente a Jung aqui, né? Ela vai mostrar o quê? Ela vai mostrar que tudo que a gente vai fazendo, apesar de termos nosso livre-arbítrio, né, de certa maneira nós somos movidos pelas nossas neuroses, pelos nossos traumas, né? As nossas escolhas ali, elas são decorrentes desses traumas, dessas neuroses que a gente vai construindo ao longo do tempo. Até os 7 anos a gente constrói o nosso caráter, certo? Em torno de 7 anos, né? Até a gente discutiu isso, né, Isabel, em alguns dos nossos estudos de quarta-feira, né? Nós trouxemos à tona alguns temas discutimos algumas coisas desse tipo. Até os 7 anos é estrutura. Depois você só repete. Durante toda uma vida você só repete, né? As suas escolhas de relacionamento, as suas escolhas de vida, de trabalho, é tudo movida a partir dessa solidificação desses traumas que a gente vai passando por toda uma vida. A gente pega desde do nosso trauma primário, né? O que é o trauma primário? Qual que é o trauma primário? Qual que é o maior trauma da nossa vida? O que vocês acham? O nascimento. Exatamente, o nascimento. Para e pensa. Não é? Estava tudo tão bom ali, quietinho, né? Quentinho. De repente, você é jogado, tirado para o mundo já, né? Antigamente já dava um tapa na bunda e pronto, a criança chorava, já berrava. Olha, dá uma olhada na situação, contexto. Não é? Que criança já não se traumatiza logo de imediato? E é interessante que é o seguinte, né? Nós vamos buscar, para amenizar esse trauma, a gente busca o olhar do acolhedor. Geralmente o olhar do acolhedor é a mãe. Ou não, pode ser que de repente, né, numa outra situação, vai buscar o olhar do acolhedor. Se esse olhar te acolhe, né, você é acolhido momentaneamente ali naquele, né, automaticamente você vai já meio que se adequar àquela nova vida. Mas aquele trauma, ele vai ficar ali. Você vai passar o resto da tua vida procurando o mesmo olhar que você no momento do nascimento.
Olha aqui, não é né? Eu estou colocando isso em termos psicanalíticos da gente. E a gente vai carregar esse trauma primário pro resto da vida, né? Que beleza se nós sublimássemos isso, né? Perceber que os relacionamentos, que as pessoas que a gente vai encontrar no decorrer da vida, eles virão para nos completar e nos ser felizes. Ou não necessariamente completar, eles farão parte, mas não necessariamente serão nosso objeto de felicidade, aquilo que realmente nos vai deixar feliz. Por quê? Porque a gente nunca vai, de repente, realmente encontrar de fato esse objeto de felicidade, esse objeto acolhedor, né? Mas voltando ao medo, né? Eu divaguei um pouquinho aqui, né? Os medos e defesas que erguemos para nós, para nos proteger, criam exatamente a condição que estamos tentando evitar. Assim, quando alguém constrói um castelo para proteger sua liberdade, acaba prisioneiro de sua própria obra, porque não ousa mais sair de lá. Essa frase eu tirei de um livro, é o Alexander Lowen. Alexander Lowen é um discípulo de William Reich, que era discípulo de Freud. E eu achei assim, eu achei muito interessante, porque é o seguinte, eu não estou falando dessa construção de castelo ligada a esse mundo moderno que nós estamos, né? Que a gente coloca câmera, que a gente coloca cerca elétrica, que a gente coloca muros altos. Não é esse tipo de castelo que eu estou falando, que vai construir para a gente, de certa maneira, nos tornarmos prisioneiros dessa sociedade que está ali. Mas são os castelos que a gente pode constrói emocionalmente. A gente está fazendo isso cotidianamente. Todos os dias nós vamos construindo os nossos castelos e nos aprisionando lá. Infelizmente nós vamos nos aprisionando lá. A gente acha que vai de certa maneira estar protegido, mas na verdade eles estão lá, como que eu diria, ele é só ficcional, né? Não é real, porque na verdade você vai construindo seus mecanismos de fuga. Isso aqui são os mecanismos de fuga que a gente chama, mecanismos de defesa. O que é isso? Se você coloca, por exemplo, vamos pegar um exemplo da projeção. Projeção é um mecanismo de defesa. Você se constrói, você projeta no outro. Por exemplo, você reclama de todos os defeitos do outro, porque o outro é isso, porque o outro é aquilo. Já falei isso em palestra aqui, né? Que o outro é isso, que é aquilo. Mas na verdade, na maioria das vezes, quando você critica demais aquilo do outro, de onde está vindo isso? Onde está aqui? De você. Ou seja, é o castelo que você constrói, né? Em torno de você, achando que, né, está protegido, mas na verdade a fragilidade está lá dentro de você. Ou seja, você precisa ainda trabalhar isso, não é? Então a gente cria mecanismos de defesa e vamos ao longo de uma vida passando por isso e nos esquecendo que a gente vai se aprisionando em torno de nós mesmos, criando cercas invisíveis em torno daquilo que a gente sente, em torno daquilo que a gente realmente é de fato. O Spinoza, né, filósofo Spinoza, ele diz o seguinte, que o conhecimento ele nos torna livres. E a partir do momento que você se tornar livre, fica muito mais fácil lidar com tudo isso que você tem. Porque você não está preso a nada mais. O conhecimento, né? Ele diz que a gente ama o que conhece e realmente não amamos o que não conhecemos. Então essa não é bem isso que ele diz, não, mas assim, é por nessa linha. Ou seja, que é o conhecimento que vai te libertar. É ele que vai realmente te trazer de fato ao encontro daquilo que você é, aquilo que você realmente é de fato. E o que é medo, né? Então vamos a algumas definições teóricas primeiro.
Reação natural do organismo diante de uma ameaça real ou imaginária. Ameaça real ou imaginária. O próprio instinto de preservação leva o organismo a se preservar diante de perigos. Uma das 5 emoções básicas, né? Quais são as 5 emoções? O medo, a ira, a tristeza, né? A alegria e o afeto. São elementos psíquicos que se apresentam à consciência pela falta de segurança e equilíbrio interno. Essa aqui é uma definição que está no livro Educação dos Sentimentos, né, do Adenauer Novaes, certo? Então, o Adenauer Novaes, ele vai misturando espiritismo com psicologia. Muito interessante de ser lido também. Alguns tipos de medo. Alguns, né? Se a gente pegar uma listagem de medos, né, a gente não tem ideia do tanto que deve existir por aí. Medo por estímulos. Crendices que levam o indivíduo a temer determinadas situações. Coisas simples do dia a dia. Mas eu tenho certeza, por exemplo, que aqui tem gente até hoje que não deve comer manga com leite. Não é? Vocês viram como isso foi plantado no imaginário das pessoas e construído um medo? É um medo por estímulo? Sim, é um estímulo externo. A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais, mas olha só, não é isso. E aí, quantos não passaram mal, de repente comendo a manga e tomando leite, esqueceu, né? Mas é tão forte aquilo dentro dele, deve ter passado mal. Vai saber, de repente até morreu, gente, né? Ficou assim, achando que o leite que comeu com a manga. Porque é muito forte isso dentro da gente, né? O Jung, ele fala do inconsciente coletivo, aquilo que as informações que são jogadas, né, dentro de uma cultura e que a gente vai absorvendo, né, e trazendo para a gente. Medo imaginário, fruto da imaginação das pessoas. O Brasil é muito forte isso, né? Certo? Essas crendices ligadas ao medo imaginário também, né? Alguns monstros que são criados, né? E aí eu peguei 2 exemplos que a gente chama que são os medos básicos. Por que medo básico? Porque esses 2 medos, eles estão ligados ao vazio, aquilo que a gente realmente não conhece de fato, né? Que nós achamos que não conhecemos de fato, né? Então está ligado muitas vezes a essa sensação de vazio, e consequentemente, se produz um vazio, aquilo te incomoda muito mais que outros medos, né? Então você coloca assim, ó, medo da insanidade, ou seja, o medo de ficar louco. Por que o medo de ficar louco é um dos medos básicos, né? Porque é uma ameaça tão grande como a morte, é uma espécie de morte, já que o si mesmo fica perdido em estado psicótico. Ou seja, você está nesse mundo aqui e ao mesmo tempo não está mais, né? A insanidade é quando realmente o seu self ele desaparece. Ele é tomado por outras. Se a gente pegar todos os referenciais, às vezes, né, da literatura espírita, né, às vezes está muito relacionado à obsessão, né, todos os processos de expiações, né, tudo isso, né, mas ele é um dos medos básicos, porque a gente tem medo de ficar louco, né, a gente tem medo de ficar louco. Medo da morte, como eu disse anterior, o medo da morte do corpo parece ser o que mais apavora o ser humano, tal sua identificação com ele. É isso que eu comentei anteriormente. O medo de morrer, ele é instintivo, ele é nosso, está ali. Agora, o que a gente não pode carregar é o medo da morte. A tanalogia, acho que é tanalogia, assim, ela estuda a morte, é falar sobre a morte. Quantos de nós, né, encontramos pessoas no nosso dia a dia
fala assim, começa a falar a respeito de morte, a pessoa vai falar, a vida só vou para lá. Não é? Primeira reação. Por quê? Aí a gente não discute o tema morte no dia a dia. Parece que é um tabu discutir. A tecnologia, ela vai fazer? Ela vai fazer uma busca e perceber que é o processo natural. Ou seja, como lidar com isso? O nosso medo da morte está relacionado muito ao pós-morte. Ou seja, aquilo que vem depois dela. Não é da morte em si, né? O medo, ele pode se apresentar em forma de ciúmes, filho doentio da insegurança emocional. Ele pode se apresentar na forma de inveja. Ele pode se apresentar na forma de ódio. Ele pode se apresentar na forma de despeito. Então, olha só, quantas outras formas o medo pode se apresentar. O ciúme, pega um exemplo desses aqui. Os ciúmes. O que é o ciúmes? Não está relacionado primeiro, está relacionado à posse, não é? E depois vem o que está por trás. É o medo de perder esse objeto. Percebem? Ou seja, é um medo relacionado à insegurança emocional. O medo exagerado, ele pode transformar-se em uma doença, a fobia, que é um transtorno neurótico relacionado ao estresse que apresenta reações somatoformes, né? Reações somatoformes são as reações psicossomáticas, né? Ou seja, você vai perceber no corpo algumas reações relacionadas à fobia, né? Palpitações, suor, uma série de outras reações, né? E é um transtorno neurótico, né? Eduardo falou semana passada aqui na terça-feira, né, a respeito um pouquinho já da fobia, né, da fobia relacionada a outras situações, a outros momentos de que nós vivemos em outras vidas, né? Até ele deu o exemplo, se não me engano, da pessoa que morreu afogada, não é isso, né, Eduardo? Da pessoa que morreu afogada, a pessoa que recebeu um tiro, né? Então, eu pego como exemplo, né, eu estava lendo, quando eu estava estudando para essa palestra, uma referência muito interessante de uma pessoa obesa, né, que era uma pessoa obesa, fóbica à solidão. Aí vai trabalhar com essa pessoa, de onde vinha aquela fobia dela. Em outro momento, em uma outra vida, ela tinha sido prisioneira, morreu numa prisão sozinha, certo? E com fome, passando fome, o que ela trouxe para essa vida? Eu não vou passar fome nunca mais e não vou ficar sozinho. Só que ela traz isso de forma negativa. Em vez de ela construir, já que ela está resgatando algumas coisas, né, de uma outra vida, ela vai, na verdade, ela vai se desconstruindo e vai tornando isso, na verdade, acaba se tornando uma bola de neve, não é? Ou seja, aquilo que ela precisaria resgatar nessa vida, ela transformou numa expiação, vamos dizer assim, com função negativa, porque ela transformou numa fobia, onde ela come, ela se torna obesa e ela vai buscar relacionamentos fúteis o tempo todo para suprir algo que ela traz de uma outra vida, né? Quando o medo passa a comprometer as relações sociais do indivíduo e a causar sofrimento psíquico, essa é a fobia, né? A fobia é um medo, né, que ele é um exagero, né? É quando ele realmente toma conta de você e faz com que você não se mova mais, né? É um medo patológico, exagerado, persistente e irracional, que ocorre em relação entre outros a objetos, atividades ou situações ou coisas específicas, né? Animais, insetos, né? Ou seja, a literatura médica, ela cita mais de 500 modalidades de fobia. Tem fobia de tudo quanto é jeito. Se
Se eu perguntasse aqui para vocês, né? Quem é que tem alguma fobia? Eu tenho certeza, teria muita gente levantando a mão. É de altura, é de claustrofobia, né? Ficar dentro de lugares fechados, né? E aí vai, né? O desfile de fobias que existe aí, e cada vez mais, infelizmente, elas vão crescendo. Muitas advindo de outras realmente encarnações e outras geradas aqui mesmo, né? Outras geradas aqui. Essa talvez seja a mais desse mundo, a agorafobia, né? É a manifestação mais problemática, é a dominada fobia social ou agorafobia, né? O que ela é, essa fobia? É o medo de ter medo. Olha isso, medo de ter medo. E trava a pessoa de uma tal maneira que ela se prende na sua casa e lá fica. A casa é o seu mundo, não sai para nada. Ela tem medo das pessoas, ela tem medo de qualquer situação onde haja pessoas. Então, realmente, olha o travamento de um processo evolucional, evolucional. Meu Deus. É o medo, gente, da palestra, entendeu? Dá medo também da gente afetar o público, né? Mas olha só, essa fobia, ela está muito ligada hoje, né? A síndrome do pânico, certo? Onde elas estão intimamente ligadas, né? Porque não tem como ligar essa fobia de lugares públicos a síndrome do pânico. O tratamento básico da fobia é a psicoterapia em suas várias correntes, principalmente se forem voltadas para o resgate da dignidade humana, assim como o tratamento espiritual. O legal de ligar a psicanálise e espiritismo é justamente esse. Porque tudo aquilo que é nosso, atual, que foi construído e constituído, né, enquanto encarnados, de repente a gente pode buscar alguma resposta na terapia. E se de repente a gente realmente quisermos buscar aquilo que a gente não encontra resposta relacionado a essa vida, vamos buscar nossa religiosidade naquilo que a gente encontra cotidianamente aqui no centro espírita, ou em qualquer outro lugar que a gente busque, certo? Vamos buscar referenciais que realmente contemplem e resgatem aquilo que nós fomos, aquilo que a gente foi se construindo para nos trabalhar. Não é esse o nosso processo? A gente não está aqui para isso. Toda essa construção, né? A gente está aqui para isso, né? Muitos medos e traumas, cujas causas não estão na presente existência, têm suas raízes em um passado mais ou menos distantes em existências anteriores. Aquilo que eu já citei anteriormente, né? E enfaticamente, né? Porque a gente tem que se dar conta que algumas coisas, né? Alguns medos, com certeza eles são recorrentes de uma outra existência. Pode-se afirmar que existem fatores endógenos e exógenos que respondem pela presença do medo. O que são os fatores endógenos e exógenos, né? Ou seja, são fatores internos e os fatores externos, né? Os endógenos são tudo aquilo que eu acabei de falar para vocês e que foi construído ao longo dessa palestra, né? Comportamentos infelizes de reencarnações anteriores imprimem as vibrações do medo no perispírito, instalando-se no inconsciente o receio de ser identificado como autor dos danos que atingiram o outro. Aqui inclui-se as perturbações de natureza espiritual em forma de obsessões, consequência daqueles atos que ficaram sem regularização no passado. Então, esses medos a gente vai trazendo e, pela lógica, tentando resolver aqui nessa encarnação.
Será que a gente... Qual é o nosso grande desafio para lidar com esse medo? Porque é o seguinte também, ao mesmo tempo, às vezes nos centros espíritas há algumas falas recorrentes das pessoas que frequentam, colocando de certa maneira a culpa também em todas as outras encarnações, né? Mas isso aqui é meu karma, isso aqui é uma expiação que eu tenho que passar, e acaba entrando numa faixa de comodismo tão grande, porque acaba se justificando. Lembra do castelo que eu fiz referência anteriormente? Essa é a gente chama de racionalização. O que é racionalização? A gente fica tentando explicar aquilo que a gente, né, não tem explicação, vamos dizer assim, né? Eu fico tentando me justificar, mas olha, viu, eu sou preguiçoso porque eu acho que uma outra vida eu trabalhei demais. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos sair dessa zona de conforto. Vamos sair dessa zona de conforto. Tem muita coisa que também, né? Tem muita coisa que é nossa também daqui. Dessa construção nossa aqui. De muita coisa que nós passamos principalmente na infância, né? Então olha só, o espírito recebe um novo corpo em cada existência, mas traz consigo problemas e traumas não resolvidos de outros tempos. Esses traumas, né, eles estão, como eu disse, relacionados a essas outras vidas. Os nossos traumas dessa vida, porque é o seguinte, eles geram o que a gente chama das neuroses, né? Eu já falei isso em outra palestra e volto a repetir. Todos nós somos neuróticos. De perto ninguém é normal. Vocês podem ter certeza disso, certo? Por quê? É engraçado, porque minha professora nas aulas de psicanálise, ela se refere ao neurótico como o normal, como a pessoa normal. Ou seja, aquele que tem as suas neuroses, mas lida bem. Ele lida bem com isso. Porque é o seguinte, o outro grupo são os perversos e os psicóticos. Percebe como que os neuróticos estão ali? Ou seja, gente, nós somos normais. Neuróticos normais, né? Neuróticos, né? Mas a gente lida bem com essas neuroses. O bom é isso, né? Aquele esquema assim de verificar a porta 525 vezes antes de dormir atrapalha no teu dia a dia? É uma neurose. Se a gente for resgatar lá e puxar dentro de uma sessão, vamos buscar por que aí acontece isso. Você vai encontrar a causa. Mas atrapalha o teu dia a dia? Não. Mas é um tipo de neurose. Tá? Foi? Se eu fico mais calma assim. Não é? Você viu o que ela falou? Se eu fico mais calma assim, ótimo. Né? Certo? Quando passa a virar um ato obsessivo, vamos dar um exemplo aqui. Lavar as mãos muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Aí já passa a ser patológico. É uma neurose patológica. Que a gente chama de neurose obsessiva. Né? E os fatores exógenos, ou seja, os fatores de fora. Atitudes educacionais no lar. Relacionamentos familiares agressivos. Desrespeito pela identidade infantil. Eu achei brilhante, Joana de Ângeles, colocar desrespeito pela identidade infantil. Sabe por quê? Porque os pais, às vezes, né, eles vão construindo medos em seus filhos, mas sem se dar conta. Sem se dar conta disso. Vou pegar até como referenciar as nossas canções infantis. Gente, para e pensa, cantando assim para tua criancinha lá assim: boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Para e pensa que você começa a construir. E da cuca, como que é? Dana neném que a cuca vem pegar. Papai vai na roça. Não é essa, é essa daqui.
Percebe, gente? Olha isso como nós estamos construindo os medos. Pensa na experiência traumática para a criança. Pensa na experiência traumática da criança quando você começa a deixá-la sozinha no quarto. Sabe por quê? Para ela não existe ainda a fantasia, tudo é real. Então, quando ela está chorando desesperada, com medo no quarto, e você insiste de repente em deixar a luz apagada, porque é o seguinte, ela vai entrando no processo também de... ela vai sendo vencida, né? Você deixa ela chorando um dia, depois deixa outro, vai, até que a criança resolve que desiste de vez, né? Na verdade ela não tem mais energia para chorar, né? Mas pense no processo traumático dessa criança. Ai meu Deus do céu, tem muitos pais aqui que estão querendo me matar agora, né? Porque eu falei assim, Jesus, será que eu fiz isso? Faz, gente, desculpa colocar, mas faz, né? Esses traumas, né, é que eu disse, até os 7 anos eles vão sendo constituídos. E esses medos, Joana de Anjos coloca isso, olha lá, desrespeito pela identidade infantil, ou seja, você esquece que aquele lá é um ser em construção. É um ser, ninguém está falando para você deixar a criança fazer determinadas situações, mas é construir de forma educativa com ela, né? Esse processo de construção, ele tem que ser muito em conjunto, respeitando essa criança. Uma criança que o pai ou a mãe, né, barra, por exemplo, de falar, né, de conversar quando está em público, né? O que vai acontecer com essa criança, geralmente? A gente chama de fixações, né? Fixação na fase anal, fixação na fase oral. De repente, lá na fase adulta, não, a pessoa não consegue falar de jeito nenhum em público. Morre de medo, é um medo paralisante. Por quê? Porque isso está ligado à infância dela, essa construção dela, né? Narrativas apavorantes, comportamento agressivo das pessoas. Esses são os comportamentos, né, exógenos, né? A violência urbana, o terrorismo internacional, um exemplo de hoje, né, lá na Bélgica. Vocês imaginem, naquele contexto, o que gerou aquele atentado, por exemplo, lá na Bélgica hoje. A gente não tem noção porque nós passamos esse tipo de situação, mas a gente vive a violência urbana cotidianamente, não é? Mas a gente não tem noção do que é aquele medo vivido diante desse atentado lá na Bélgica, diante do atentado lá em 13 de novembro, lá em Paris. Ou seja, é gerado um medo que toma proporções na pessoa que elas ficam extremamente paranoicas. Vide os Estados Unidos depois do 11 de setembro, não é? O poder de qualquer natureza, os fenômenos da natureza que periodicamente varrem o planeta, são também causas de medo, e naqueles que têm a constituição emocional perturbada desde a infância, pelos temores que lhe foram impostos, transformam-se em pavores inquietantes. Pensa bem, você falando assim para a criança: se você não comer, o homem do saco vem te pegar. Olha, não é? Cria pavores inquietantes mesmo. Então, além dessa construção relacionada ao endógeno, ou seja, aquilo que a gente traz, a gente leva também um monte de medo que somos nossos, são nossos aqui, né? Somente a busca sincera do real sentido da vida e a integração com este no cotidiano serão capazes de libertar o indivíduo dos equívocos da existência, das ilusões, e adentrá-lo na intimidade de si mesmo, buscando o Deus interior, o único capaz de libertá-lo em definitivo das ameaças do existir. Eu pego outra, então essa ameaça, deixa eu voltar um pouquinho, né? Então olha só,
Buscando o Deus interior, o único capaz de libertar em definitivo das ameaças do existir. Essa ameaça do existir está ligada ao quê? A nossa constituição, a nós sermos de fato, né? A sermos o que somos, né? Então aqui eu pego aqui, olha, o Lowe, né? Novamente cito o Lowe, né? Se a vida se resume em ser, por que nos é tão difícil nos entregarmos e simplesmente sermos? Simples de tudo, uma frase simples de tudo, não é? Porque realmente é tão difícil a gente se entregar para de fato sermos o que nós realmente somos, né? Esse livro é muito interessante de ser lido, tá? É um livro de fácil leitura, apesar do Lowe ele costuma ser bem técnico, mas nesse livro ele traz, não é um livro de autoajuda, tá? É um livro publicado lá na década de 60, mas ele traz umas coisas muito interessantes de ser lida. O medo envolve as pessoas e as impede de realizar as mínimas obrigações do dia a dia, ou de outro modo as perturba de um modo tão profundo que provoca o desânimo, a prostração, a imobilidade, a depressão. O certo é que de uma forma ou de outra temos de conviver com alguns medos. Não tem como, né? Você vai ter que aprender a conviver com seus medos, né? Alguns você pode e deve enfrentá-los, né? Porque é o seguinte, tem alguns que você tem a respeito do inconsciente coletivo aqui, né, da própria cultura, né? A religião, ela de certa maneira, como nós estamos num ambiente extremamente ligado ao catolicismo, né? A religião ainda impõe algum medo, né? Esse medo, principalmente, você pega, por exemplo, o pecado original. O pecado original está ligado a quê? Né? Tem toda a questão, como que eu posso dizer, os referenciais simbólicos embutidos, né? Na história de Adão e Eva, tudo isso, mas é o que? Você não pode, né, fazer isso, porque senão Deus castiga. Ou seja, há o temor a Deus que emana, né, já de certa maneira na sociedade. É um temor colocado para que as pessoas mesmo, vamos colocar assim, entre aspas, né, obedeçam e não saiam da linha. Percebam? Ou seja, já há um medo coletivo disso implantado. Esse medo também, né, ele vai colocando não só na tua existência, mas após a morte, criando, né, a figura do céu, o inferno e o purgatório, né? Céu, eu coloquei uma versão na figura que eu coloquei uma versão moderna, né? Ou seja, uma escada rolante que vai lá para o céu e uma que vai para o inferno, né? O purgatório aqui, né? Você sentado no telão, assistindo toda a tua vida passando, né? Passando as suas mensagens de WhatsApp. Gente, se imaginou no purgatório, passando todas as suas mensagens de WhatsApp ali? Meu Deus, né? Aquilo que você curtiu no Facebook, e ali tem aquele monte de juiz só anotando, né? Percebe? Como vão se criando conceitos que as pessoas vão introjetando, elas vão trazendo para a sua vida, e aquilo acaba se tornando de tal maneira estruturante, né? Acaba ficando nela, que ela, às vezes ela não se movimenta em função desse medo. Não, nossa, eu fiz isso, eu vou para o inferno agora, né? Aqui eu pego duas frases, né? Uma é do William Wallace. William Wallace é o personagem do filme Coração Valente. Obrigado, Leandro. Isso. Todo homem morre. Já usei essa aqui numa outra palestra. Todo homem morre, mas nem todo homem vive. E a outra é do Noé de novo, né? O destino do homem é morrer, mas é também seu destino viver. Se o nosso destino é viver, se nós sabemos, todos nós sabemos que vamos
morrer, por que ainda nos movemos e deixamos de viver? Temos o nosso medo de viver. Restringindo um pouco mais o alcance do entendimento do medo, podemos analisar os chamados medos dos espíritos, ou os medos decorrentes do contato com a filosofia espírita. São eles: medo da vida, da morte, do futuro, dos relacionamentos dos outros, dos espíritos, da reencarnação e do destino. A gente fala que é medo dos espíritos, mas na verdade é um medo de qualquer pessoa também, né, no nosso dia a dia, mas tirando a exceção de alguns itens que é próprio da doutrina espírita, né, mas vamos tentar entender isso daqui. Temos medo da vida, ou seja, do que a vida nos oferece em termos de conjuntura e possibilidades. Na verdade, o medo é de fracassarmos no resgate, de erros pretéritos, ou da experimentação por novas provas que poderiam ambas, provas e expiações, nos garantir o ingresso em melhores condições espirituais futuras. Ou seja, né, a nossa ideia é o seguinte: ela está ligada ao fracasso. A gente deixa de fazer muita coisa, esse medo que nos paralisa, nos impede de realizarmos muitas coisas, com medo de fracassar. E com isso a gente não vai lá e faz. Não vai e não faz. Não é? Deixamos de lado de vivermos de fato determinadas situações, né, porque a gente tem medo de simplesmente fracassar. A gente tem que ligar, eu só falar bem rapidamente, porque também, né, estou falando aqui, o tempo vai passando, né? Que é o seguinte: a gente tem que, em determinadas situações, a gente tem que ligar a diferença entre o medo e a ansiedade. Qual que é a diferença do medo e da ansiedade? Medo, todas as vezes, o medo, ele está ligado a um objeto. Você tem medo de determinada coisa, certo? A ansiedade, de certa maneira, também você tem algum medo, mas é uma espécie de medo ligado a algo que não tem objeto, não é? Bom, vamos dar um exemplo aqui. Falar em público. Você vai ter que falar em público, aquilo lá vai dar palpitações, você vai suar, você não vai conseguir, né? O que é isso? É ansiedade, certo? Tá ali, tem um medo, claro, mas tem ansiedade. Por quê? Porque existe um objeto ali? Existe algo que está movendo aquele medo? Não. Na verdade, você está trabalhando com suposições. É o medo de repente gaguejar, é o medo de esquecer uma fala, é o medo de repente das pessoas não gostarem do que está ouvindo. Percebe que não tem um objeto específico esse medo. Então a ansiedade, ela está ligada ao quê? Ao viver já antecipadamente, viver no futuro, em cima às vezes de algo que não é nenhum objeto. O medo do futuro acha associado à pós-morte, mas também enquadra a extensão dos dias de nossa atual experiência encarnatória, imaginando que haverá ainda muitos débitos para serem ajustados e experiências desconhecidas, as quais não temos ideia e se conseguiremos ou não administrar e sermos exitosos. Então percebam que o medo do fracasso está também ligado a você realmente não construir aquilo que precisava ser construído. Vamos colocar dessa maneira: se você não fez, né, o Eduardo até citou isso na semana passada, né? Ou seja, o que você fez nessa atual encarnação vai ser aquilo que você será na próxima encarnação, não é? Vai construir aquilo que você, né? Mas como será que eu vou voltar? Não importa como você vai voltar. O que vai importar é aquilo que você realmente ainda precisa trabalhar para construir de fato a tua evolução espiritual. Ou seja, tudo aquilo que você fala assim, se você fizer uma autoanálise cotidiana, que é que a gente fala
toda a palestra aqui, né? Você sabe o que precisa ser trabalhado. Você sabe o que precisa ser melhorado. Não precisa nenhum psicanalista, não precisa nenhum psicólogo dizer de fato aquilo que você precisa trabalhar. Basta você se autoanalisar. Quanto aos relacionamentos, né? Tendo em vista o nível comum dos seres que habitam essa orbe, temos medo de nos abrirmos aos outros. Reconhecer que sermos enganados, machucados, prejudicados. Ou seja, em função de relações mal sucedidas, a gente não se abre ao outro. E quando eu falo de relações mal sucedidas, eu não estou falando especificamente de relações amorosas. É qualquer tipo de relação. A gente vive relações cotidianamente, a gente está numa sociedade. É a relação com o teu chefe, é a relação na tua casa, com seus irmãos, com a sua família, né? E as relações amorosas, ou seja, qualquer tipo de relação mal sucedida acaba criando mecanismos que vão te defender e causar medo para que ir para frente, né? Disso resulta a ausência da plenitude de envolvimento, de vivência, de sentimentos e das sensações que fazem parte da própria vida. Ou seja, é impossível saber o gosto das coisas em situações sem experimentá-las. Não tem como, não é? Certo? Então temos medo dos outros, do que eles nos possam causar mal, porque a nossa ligação está centrada aí. Ou seja, eu não conheço ele, mas vai que, né? Vai que ele era igual fulano, vai que ele era igual Beltrana, né? E aí vai. A gente vai nisso tudo e, consequentemente, né? Primeiro a gente cria barreiras. A barreira vem do quê? Do nosso medo, não é? Então, em qualquer lugar, todos ou quase nos representam ameaças vivas àquilo que projetamos ou desejamos para nós. Contudo, de igual forma, como o anterior, não é possível antever com certeza absoluta e plena quem é o outro, como ele se comporta ou por que ele age dessa ou daquela maneira. Somente vivenciando é que saberemos de fato o que é o outro. Essa daí está ligada também ao nosso pré-julgamento. O julgamento que a gente faz todos os dias. A gente se projeta, não conhece o outro, não tem ideia do que o outro seja, mas já julga. Né? Julga, às vezes, em função de outras pessoas dizerem, ou mesmo daquilo que você traz. Você já joga o pré-julgamento e ponto. Acabou. De todos os medos listados comuns aos espíritos, o mais intrigante é o dos espíritos. É estranho dizer isso, né? Dizer que os espíritas têm medo dos espíritos. Afinal, no cotidiano das instituições espíritas, com seus diversificados trabalhos, o contato e a parceria entre nós e eles, isto é, entre encarnados e desencarnados, é matéria-prima da atividade espírita. Se é a matéria da atividade espírita, por que ainda há temores? Né? Por que temer esse contato com o mundo espiritual? O Kardec, ele já não deixa tão claro, ele não explica. Falta do quê? Falta de conhecimento. Não é isso? É a falta do conhecimento. Se conhecesse as obras da decodificação, com certeza isso já estaria muito bem resolvido e seria o processo natural, né? E medo de reencarnação? Já que um dos pilares do Espiritismo é o quê? É as nossas vidas sucessivas, né? A nossa evolução a evolução através das nossas encarnações, né? Por que será que tem medo ainda de uma reencarnação? Quando não aproveitamos as situações de nossa atual existência e continuamos a perseverar no erro, provavelmente teremos de retornar com provas e sujeitos à reparação de outros débitos. Então o ser olha para si, para a sua vida, para aquilo que considera quase impossível de realizar ou melhorar, e sente enorme receio de ter que retornar a esse vale de lágrimas.
Não é isso? Ou seja, esse medo e esse receio relacionado à reencarnação é porque realmente ele ainda não foi melhorando naquilo que ele precisava melhorar. Ele não conseguiu enfrentar. Não necessariamente a gente vai colocar uma culpa na pessoa. Mas por quê? É todo o processo que ele vai colocando, vai passando, vai construindo, né? De que maneira que será que ele colocou essas provas que ele vai passar? Será que realmente nós temos o nosso livre-arbítrio? A gente coloca nossas provas, mas a gente escolhe nossas provas. Mas será que nós realizamos de fato? Né? Pode ser que na hora H a gente dá conta. Exatamente. Pode ser que na hora H a gente dá conta. E aí fica esse receio de ter que voltar. E vamos voltar quantas vezes for necessário. Muitas e muitas vezes, né? E ainda há o medo do destino, como se estivesse, como se existisse, como se este existisse, como se a cada um de nós estivesse reservado isso ou aquilo, desse ou daquele modo. Ou seja, a gente acha, né, que a vida está pré-traçada, que é aquilo ali e ponto. Acabei de fazer a referência, né, que o nosso destino a gente vai construindo com as nossas ações, com as nossas escolhas. O Sartre disse que nós estamos condenados a ser eternamente livres, né? Mas até que ponto vai realmente essa liberdade, né, de escolha, essa liberdade de escolha nossa, certo? Porque na verdade é essa construção que você vai, né, vai solidificando nas diversas encarnações que vai passando, né, e modificando conforme as suas escolhas, né? E assim sendo, caberia a pergunta: por que o Espiritismo destrói o medo em nós? Eu coloco o Espiritismo, mas eu poderia construir isso de uma outra maneira, né? Por que de repente a religiosidade, a espiritualidade, o contato com esse Deus que há em nós, né? Por que ele vai destruindo todo esse medo que nós vamos, que vai crescendo, vai solidificando, né? vai nos movendo, né, durante toda uma existência ou várias existências, né? A resposta possui várias vertentes ou consonantes que, somados bem compreendidos, podem nos auxiliar a superar os medos que vivenciamos. Então, olha só. Primeiro, né, a questão, né, vamos pegar assim, todos os itens que a gente buscou, alguns medos que a gente colocou: o medo de viver, o medo da morte, né, o medo, por exemplo, da reencarnação, o medo de viver. Então, olha só, somos espíritos, logo somos seres imortais, ponto, né? Daí, vida e morte serem etapas da trajetória espiritual que todos estamos sujeitos. Ou seja, não é todo um processo. Então, por que a gente vai temer se somos espíritos eternos? Ponto. Não é? Ele já abarcaria já um monte de medo que de repente a gente pode deixar de lado se realmente crermos de fato que somos eternos, que somos espíritos eternos. Reencarnamos porque precisamos. Somente a teoria das vidas sucessivas pode explicar as desigualdades entre os espíritos. É por ela que todos os espíritos podem experimentar as diversas contingências da evolução, provas, expiações, as missões, de modo que em cada uma das encarnações o ser poderá viver sob diferentes condições. Por consequência, o progresso é sempre ascendente, razão pela qual é acertado dizer que hoje somos infinitamente melhores do que já fomos. Se somos infinitamente melhores do que já fomos, você imagina o que já fomos, não é? Se o mundo que a gente está vivendo de provas e expiações ainda precisa tanto ser melhorado, você imagina como era anteriormente, não é? Vivemos, como foi dito aqui na semana passada, né, uma crise moral.
Vivemos uma crise moral. É o resultado daquilo que realmente nós somos. Certo? Nós somos esses espíritos imperfeitos ainda em busca de uma evolução. E consequentemente, a sociedade que a gente vive reflete aquilo que nós somos. E é óbvio que lá nos políticos vai refletir tudo aquilo que nós somos. Não é isso? Mas mesmo assim ainda somos melhores do que nós éramos. Foi. Na Idade Média, né? Exatamente. Exatamente, né? Bem lembrado. Se a gente pegar o referencial, gente, na Idade Média, se uma mulher manipulava ervas para uma criança, ela era morta na fogueira por quê? Era uma bruxa. Um exemplo bem simples, bem banal, né? Mas perde-se, né? Do que, de como nós melhoramos, né? Isso. Não há destino, sorte ou azar. Deus não escolhe, premia ou pune os indivíduos a seu bel prazer. Deus não castiga nem recompensa. Nós é que recebemos o efeito daquilo que praticamos. Aí eu coloquei até em negrito e grifado, né? Somos sempre o resultado de nós mesmos. Somos sempre o resultado de nós mesmos. Certo? Seja ele todo o decorrer das nossas várias existências, ou seja elas nessa vida aqui. Somos o resultado de nós mesmos. As lutas que travamos são sempre contra nós mesmos, em relação às nossas imperfeições morais. O resultado, quando exitoso, importa no avanço na escala evolutiva, que representa a vitória sobre nossas limitações e o credenciamento às outras e melhores oportunidades. Ou seja, aquilo que eu fiz referência aqui agora, que é sempre falado nos nossos estudos de segunda, de quarta, nas reuniões públicas de terça, de quinta e quarta-feira, tudo aquilo que a gente vai colocando, é isso daqui, né? Somos sempre o resultado de nós mesmos. Por isso que todo o processo tão redundante que a gente toca nessa casa, né? Que é o autoconhecimento. Se nós somos resultado de nós mesmos, a gente precisa se conhecer para progredir. Exatamente. O presente, a vida física, nos direciona à necessidade de agir como pessoas encarnadas, vivendo as experiências do ser material, mas com atenção às questões da natureza espiritual, tal como asseverou Jesus: viver nesse mundo sem ser desse mundo. Ou seja, é isso que é o viver. Esse medo de viver, ele está relacionado a isso. Ou seja, se você está passando por essa experiência encarnatória, use-a da melhor maneira possível. É uma oportunidade única. É uma oportunidade única. Então use-a da melhor maneira que for possível. Ou seja, viver do melhor modo possível, aproveitando os capítulos da vida como um meio de aprendizado e busca da felicidade, ainda que relativa. Afinal de contas, Kardec diz: a felicidade não é desse mundo. Ou seja, é uma busca de felicidade relativa. O futuro deve ser encarado sob duplo viés. A vida no plano espiritual, com características bastante similares à vida física. Vocês viram que já estou relacionando a vida pós-morte lá. As pessoas temem tanto, pois continuamos a ser o que somos, com nossas simpatias e antipatias, gostos e independências, valores e limitações. Quem trabalha aqui na casa, nos atendimentos, sabe tanto do outro lado que nos traz de culpas, de arrependimentos, não é? Ou seja, o outro plano é só um reflexo daquilo que nós somos aqui. O preparo para novas e o futuro, né? É o preparo para novas encarnações nas quais ocorrerá nossa depuração até galgarmos os estágios da escala espiritual. Não tem como, né? Você vai galgando, com certeza, consequentemente, você vai ter que voltar. Voltando, até que um dia não há mais a necessidade de voltar, né? Demora, tá? O Adenauer Weiss, né, que eu tinha citado anteriormente, eu trago dois livros deles aqui: o Educação pelo Sentimento
e o Psicologia e Espiritualidade. Eu depois coloquei aqui, quando o Márcio colocou disponibilizar esse material lá, eu coloquei os referenciais bibliográficos. Sempre tem algumas pessoas que perguntam dos livros que eu faço referência aqui. Na apresentação aqui do final tem o nome dos livros, tá? Ele diz o seguinte, ó, dá algumas dicas para enfrentar o medo. Nada me ocorrerá que não seja útil para o meu progresso. Nada me ocorrerá que não seja útil para o meu progresso. Eu costumo usar lá no nosso grupo de quarta-feira, eu falo assim, ó, tudo está certo. Se tudo está certo, né? Ou seja, vamos abstrair o melhor possível de qualquer situação que a gente vivenciar. Seja ele uma doença, seja ele perda de entes queridos, tudo isso, né, vai ser de certa maneira útil para o nosso progresso, sempre, sempre. Acredito nas possibilidades favoráveis quando enfrento situações adversas, ou seja, o que eu posso retirar dos medos que eu tenho, de que maneira que eu posso combatê-los. Enfrento de forma progressiva o objeto causador do medo. O medo que sinto não vem do objeto, mas do meu mundo interior. Ou seja, nenhum objeto causa medo, né, maior que aquele que você constrói dentro de você. Devo ter consciência das influências espirituais favoráveis ao meu sucesso, como também não devo fixar-me nas desfavoráveis. Diante do medo de qualquer natureza, é preciso calma e segurança, a fim de manter a mente em equilíbrio para poder enfrentá-lo. Ou seja, foi colocado também semana passada, é enfrentar seu medo, né? De que maneira de repente pode enfrentar, né? A vigilância interior e sobretudo a questão que a gente disse aqui agora, né? O autoconhecimento, né? Primeiro, aceitação, estou com medo, aceitar que esse medo existe. Desidentificação, a emoção do medo está tentando tomar conta de mim, mas sou muito mais que esse medo. Eu acredito em minha coragem e na essência divina que habita em mim. Transformação, eu estou construindo minha serenidade e harmonia interior, e nada irá me interferir. E aí a Joana de Ângeles, ela coloca a seguinte questão: o amor e o conhecimento são os antídotos eficazes para a superação do medo e sua consequente eliminação. Em face disso, a escolha é de cada um, o medo ou o amor, já que os dois não convivem no mesmo espaço emocional. Ou seja, como você vai se constituir? Em cima dos medos que você tem, ou em cima do amor que você pode realmente construir de fato? E como o conhecimento pode ser uma ferramenta fundamental para a construção e eliminação desse medo, né? Olha só. Então, primeiro aqui, ó. Então, a Joana de Ângeles fala do amor e conhecimento, né? Eu pego uma citação de João, né? 4, versículo 18, né? No amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Né? E conhecimento que deriva da informação acerca das realidades física e espiritual. A primeira decorrente das pesquisas e experiências científicas, e o segundo do intercâmbio mediúnico e do desenvolvimento das teses espíritas. Quando falo de realidades física e espiritual, né, pesquisas e experiências científicas, eu pego, por exemplo, uma situação. A pessoa deixa de visitar a filha, por exemplo, que mora, filho ou neto, seja o que for, que mora num outro país, num outro estado, né, porque tem medo de avião. Né? Ou seja, é um temor que está ali construído. Será que se ela fosse conhecer estatísticas, pesquisas, ela ia perceber de repente que o avião é um dos veículos, né, os meios de transporte mais seguros que tem? Será que a que medida que ela vai construir esse acalento para esse medo? Né? E perceber, né, a importância de conhecer, né,
essa forma de lidar com esse medo? De que maneira que eu posso construir essa disseminação do medo? Eu acho que disseminação não, eliminação, desculpa. Eliminação do medo, de fato, né? Só que conhecimento não é só mera teoria. O conhecimento não é só mera teoria. De nada vale decorar as questões e máximas espíritas, ou qualquer que seja. Isto é somente informação. Esta, para transformar-se em conhecimento, há que estar aliada à prática, à conduta, que nos qualificará como seres em contínua evolução, superando medos e limitações. Então, autoconhecimento, conhecimento, se não gerar ações práticas, se não gerar ações que realmente mudem sua prática cotidiana, a sua conduta, de nada vale. É conhecimento, é informação morta. Conhecimento sem prática é informação morta. Então, conhecimento tem que ir para a prática, é vivenciá-la, é levar para o seu dia a dia, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você não ama, certo? Porque é isso que vai realmente te construir e tornar você cada vez melhor. É isso, pessoal. Eu sempre fecho com essa frase, né? Um caminho só se faz caminhando. Quem faz o caminho é você. Ou seja, não tem como, né? Não adianta que o outro não vai caminhar por você. Obrigado.